Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje trouxemos uma lição do Evangelho, Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição é 110 e o título é Vidas Sucessivas, né? Então, nós vamos procurar compreender um pouquinho mais da lição que foi explanada agora em relação ao Livro dos Espíritos, como Emmanuel faz essa explicação para que nós possamos compreender melhor e vivenciarmos o Evangelho para que possamos chegarmos no mundo espiritual numa condição mais confortável. Então, a nossa existência não é só essa existência terrena. Nós temos a existência do mundo do espírito, mundo espiritual, quando nós desencarnamos ou morremos, partimos para lá. O que nos espera? Então, essa é a grande preocupação, dúvida, mas Jesus já foi bem claro em relação a isso. Nós seremos o que somos. Então, não há milagre e não há mudança. E por isso ele foi incansável em recomendar para que fizéssemos todo o bem que pudéssemos. Então, é nesse sentido que nós vamos apresentar, né, esse Evangelho, e cujo título do Evangelho nos diz: não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Todo mundo conhece, né, essa passagem. Então, o próprio Jesus já nos dizia que nós teríamos que nascer de novo, tomar um novo corpo, né? Isso é de João, capítulo 3, versículo 7. E Emmanuel nos coloca: a palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para a interpretação descabida pode ser compreensível no sacerdote organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. Então, a nossa missão, enquanto encarnado, é trabalharmos por essa verdade. Que verdade é essa? Do conhecimento de nós mesmos e a desse nosso progresso moral, melhorando as nossas atitudes, o nosso modo de ser. Assim, nós construiremos o nosso patrimônio espiritual, né? Que todos nós levaremos conosco, porque são as tendências, boas ou má, que cada um de nós temos, né? A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Então, quando nós entendemos, né, que nós estaremos reencarnando quantas vezes for necessário para resgatarmos as nossas dívidas de amor, então, nós vamos ter mais serenidade ao passarmos problemas, dificuldades que todos nós temos, né? Porque se estamos encarnados, nós não viemos para facilidade, mas para recuperar, né, os males que fizemos com os nossos irmãos que estão aí ao nosso redor. Não é um estranho, não. Porque o próprio Jesus já dizia que os vossos familiares seriam os vossos filhos. E é esses irmãos que estão conosco. E daí, né, as dificuldades que nós temos. E quando nós temos esse conhecimento, vai suavizando a nossa caminhada, porque nós entendemos como devedores e não como dificuldade, como problemas. Então, o estudo da doutrina espírita, ela nos esclarece sobremaneira essa nossa possibilidade de condição. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Então, nós aqui estamos, né, para resgatar
males de outras existências e também para reajustar a nossa conduta, o nosso caráter, ou seja, viver junto com aquele a quem tanto ofendemos e desta vez fazermos todo o bem que pudermos, né? Então é fundamental que a gente tenha isso em mente, o que vai nos ajudar a superar as dificuldades com mais suavidade. E ninguém gosta de passar por dificuldade, mas todos nós plantamos os problemas que vivenciamos hoje. Não é porque Deus quer nos castigar, mas a misericórdia divina nos permite estarmos aqui juntos, né? E para que possamos fazer esse equilíbrio. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja para a condenação, a morte ou ao sofrimento prolongado. A providência, todavia, corrige amando, né? Então, olha bem a diferença da justiça. Nós, quando vemos alguém errando, a gente não tem misericórdia dos nossos irmãos. Ele tem algum motivo pelo qual praticou esse ato que nós consideramos insano. No entanto, né, ele está ali, nesse ambiente, nessa sociedade, exatamente porque ele tem, né, algo em comum conosco. Então, violência existe, nós temos que apaziguar a violência e não um ato violento praticar outra violência, que é a incompreensão, né, nossa, é quem faz isso. Então, a gente, na nossa justiça, a gente fala, vai prender, porque fulano matou, porque fulano diz, fulano fez aquilo. Mas, né, temos que compreender em que situação, em que condições isso ocorreu. Nós temos que ter misericórdia. Não é fácil, porque no nosso entendimento, né, ainda não conseguimos compreender a extensão dessa atitude de nossos irmãos. Mas, por outro lado, né, o que a gente pode comparar, se for um filho da gente que cai numa situação, a gente sempre tem uma desculpa. Mas o meu filho é bom, ele seria incapaz de praticar um ato desse, mas praticou. Por que o nosso julgamento, entre aspas, né, porque nós não podemos julgar ninguém, porque o nosso corretivo é forte para aquele que nós não somos irmão consanguíneo e para os nossos familiares a gente sempre encontra uma desculpa ou nós queremos suavizar, né, essa caminhada. Então, cabe a cada um de nós refletirmos sobre isso. Deus é misericordioso para com todos nós, todos os homens, e por isso nos oferece a oportunidade de estarmos reencarnados. E nós, o que estamos oferecendo, né? Então, são questões que cabe a cada um de nós refletirmos. Aí a gente fala assim, a sociedade está violenta, nós precisamos reformar essa sociedade. Muitas lutas sociais ocorreram durante séculos e séculos, mas nenhuma conseguiu resolver esse problema. Só a justiça divina é que é capaz de resolver. E daí, né, nós temos que ter a misericórdia como Deus tem misericórdia para com todos nós. Porque, como foi colocado no estudo, né, nós estamos aqui, mas somos criaturas que desconhecemos quem somos, graças ao nosso esquecimento do passado. Segundo a informação que temos, nós somos todos aqueles que, a época em que Jesus foi crucificado, estava lá no meio da multidão. Então, boa coisa também nós não somos. Hoje, nós estamos revestidos nesse corpo, agraciado pelo esquecimento e consideramos que somos bons. Aí também, né, quando eu cheguei aqui na Casa Espírita, falei assim, mas eu sou boa, não faço nada de mal. Aí a resposta que me deu, bom é Deus nosso Pai. Quer dizer, neste planeta
ainda o bem, bom, é muito relativo, porque nós temos preferências. E ser bom é como Deus, dar oportunidades a todos igualmente. Isso ainda está longe da nossa personificação. Então, por isso nós somos aprendizes de sermos bons e devemos aproveitar essa grande oportunidade para esse exercício e, de fato, conseguirmos nos melhorar. Não encaminha os réus, quer dizer, Deus, corrige amando, e não encaminha os réus às prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de drama nefasto troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem um frente aos outros. Então, nós estamos juntos, não tem ninguém que é melhor do que o outro, estamos aqui para juntos aprendermos a ser bons. Então, por mais difícil que seja a situação, é a oportunidade que nós temos de resgatar os nossos males, fazendo todo o bem que pudermos. Então, essa é a grande tarefa. E quando nós começamos a estudar e refletir sobre esses ensinamentos, nós vamos começar a fazer uma autorreflexão de nós mesmos. Ver lá no nosso íntimo quem nós somos, porque cada um é capaz de fazer esse crivo. Ora, nós somos bonzinhos, ora, somos violentos, usamos da violência, velada ou não, mas nós fazemos as separações, distinções. Então, por isso a gente já vê que nós somos aprendizes de ser bons. Mas vamos aproveitar essa oportunidade, e exercitar com muito amor, muito carinho, essa aprendizagem de sermos criaturas melhores. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Então, aqui está os acontecimentos que a gente vê no dia a dia, saindo no jornal, na televisão, na rádio, etc. Muitas vezes acontece problemas graves, mas é porque no passado anterior aqueles irmãos estiveram juntos e um praticou ato muito mais bárbaro do que esse que está acontecendo. Então, é a justiça divina agindo sobre a nossa existência e mostrando-nos que precisamos ter esse esforço contínuo de melhorarmos. Porque todos nós não temos como falar que um é bom, o outro é pior. Não, nós estamos nas mesmas condições, alguns já caminharam, e por isso mesmo a gente diz que aqui é uma grande escola de aprendizagem. E cada um de nós encontra-se numa série de aprendizado. Talvez no jardim da infância, outros no primeiro ano, segundo ano, e assim sucessivamente. De acordo com a nossa elevação, a gente vai subindo o degrau. Mas para subir o degrau de um para o outro, precisa e demanda muito esforço, muito cuidado da nossa parte. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo, conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. Então, a gente vê muitos crimes bárbaros, mas a gente não sabe o que aquele irmão praticou em existência passada junto com aquele irmão que tomou essa atitude. Então, eles são comparsas. Todos nós somos comparsas de um com o outro. E, por isso, nascemos sobre o mesmo teto das dificuldades. Nós temos muita dívida de amor para com o nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, a parentela mais próxima que temos. E daí, muita incompreensão, é natural, porque os conflitos, como disse, nós temos lance
né, de memória de alguma coisa. E naquele momento, quando eu lembro de alguma coisa, mesmo que não tão claramente, mas me dá aquela sensação de ódio, raiva, vingança. Então, essas sensações estão dentro de nós. Ela não vem de fora e não é provocada por ninguém. É provocado pela nossa deseducação. Então, por isso que nós temos que ter o autocontrole, né? Quando alguém fala qualquer coisa, Jesus mesmo disse não revidar. Por quê? Revidar significa aumentar o problema. Então, nós não podemos aumentar o problema. E somos provocados a todo momento. Analisem como que são os conflitos dentro da família. É um bate-boca, né? De um para lá, outro para cá. Isso não leva, é contra, né, os ensinamentos de Jesus. E quando a gente aprende isso e começa a vivenciar, a gente silencia e entra em estado de prece, porque a gente aprende também que o silêncio é uma prece. A melhor, né, forma de acabarmos qualquer intriga é silenciar e orar, pedir por aquele irmão que está agindo de forma não justa, incorreta, né? Ele está com alguma dificuldade, algum problema, e nós não podemos manter nesse mesmo clima. A nossa energia tem que ser superior, energia de amorosidade, energia de amizade, de tranquilidade. Então, aí nós conseguimos, né, o equilíbrio do ambiente, porque nós nos comunicamos pela nossa energia. A energia boa, né, vai ter uma comunicação boa. Agora, a energia rancorosa, que geralmente a grande maioria cultiva dentro de si, né? Então, é essa energia que nós vamos passar. E o próprio Jesus já dizia, né, que tudo que nós sentimos e que falamos é porque o nosso coração está cheio desse problema. Então, é uma forma também de nos educarmos. Então, na medida que a gente vai tomando conhecimento desses pequenos detalhes do Evangelho, é uma grande ajuda para nós, né? E cada um tem que fazer a sua parte. Ninguém tem como fazer isso por você, porque a dívida é pessoal e a quitação também é pessoal. Eu não posso fazer para o meu esposo, pelos meus filhos. O que eu posso fazer por ele é orar e mostrar, né, como que funciona, mas o aprendizado não vai depender da minha fala, né? Então, mas nós não podemos deixar de agir sobre aquele ambiente, e principalmente pelo nosso exemplo, né? Então, nós somos cobrados porque queremos que os outros façam isso e nós não fazemos. Então, se nós queremos esse ambiente de harmonia, nós temos que manter esse equilíbrio. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Então, o esquecimento é uma bênção, porque já pensou se nós estamos vivendo com nossos irmãos, que são nossos devedores, já pensou se nós lembrássemos o que aquele irmão, o que eu fiz para o meu filho, ou o que o meu filho fez para mim, viraria verdadeira guerra. Ao contrário, nós estamos com os familiares para amá-los, para ajudá-los, né? Então, por isso que fala que estamos juntos para aprendermos a lei do amor, do perdão, da caridade, da paciência, da tolerância, que são, né, características que mostram a nossa evolução e o nosso crescimento. Bom, para que possamos ilustrar um pouco, eu vou fazer uma leitura aqui do texto do livro de Roque Jacinto, que fala desencarnação, né? Então, nós estamos falando sobre todo esse processo
e como vai ocorrer, como foi feito no estudo, mostrando quais as condições em que chegamos no mundo espiritual. A vida que vivemos aqui é a que continuaremos vivendo, não tem salto, né? Então, nós temos que fazer todo o bem para que possamos ter esse ambiente mais ameno, né? E Roque Jacinto nos diz: a transferência de planos de vida que todos experimentamos compulsoriamente com a morte, embora guardando peculiaridades distintas de indivíduo para indivíduo, equivale para uma parcela esmagadora de nossa humanidade às urnas, cimento autêntico na espiritualidade. Há um período que chamaremos de infância. A infância terrena é uma fase de adaptação do espírito à sua nova instrumental idade orgânica e psíquica e uma retração de sua vontade. Então, na infância é o momento em que nós, até por volta dos 7 anos, nós conseguimos, né, modelar, eu não sei se a gente pode usar esse termo, mas é uma forma deles conseguirem assimilar todo esse conhecimento que nós, como espírito eternos, temos muito conhecimento já gravado em nossa mente, mas não conseguimos lembrar. E na medida em que vamos vivenciando, muitas dessas ideias, eles começam a aflorar, despertar, né? Então, daí a importância da educação da infância de forma bastante sadia, porque o caráter da criança é formado até por volta de 7 anos. Se vivemos num ambiente violento, essa criança vai ter o caráter violento. Mas se vivemos num ambiente tranquilo, de diálogo, de respeito, é isso que a criança vai assimilando no seu caráter. Então, daí a importância que a família tem sobre as nossas crianças, né? E hoje em dia, em função das necessidades, nós terceirizamos o nosso serviço de educação, né? E quando eu cheguei aqui, meus filhos já estavam grandes, comecei a estudar, falei, nossa, se eu pudesse voltar atrás, seria tudo diferente, né? Porque a gente trabalha desesperadamente, correndo atrás, né, de muitas coisas que é importante, mas talvez, né, a educação do filho fizesse mais falta, a não ser que a gente tenha que ter uma forma de sobrevivência, porque todos nós estamos no planeta Terra, precisamos trabalhar, né, e manter a nossa sobrevivência em condições dignas, né? Mas o que entendemos por condições dignas? Essa é a grande pergunta, né? Eu, por exemplo, trabalhei intensamente, porque eu achava que se eu trabalhasse bastante ia trazer um conforto, né? Mas de nada adiantou. Então, depois que eu comecei a estudar casa espírita, eu comecei a trabalhar, desistir de um emprego para poder fazer o estudo aqui à noite. Mas foi tão interessante que aquele meu ganho não fez falta, porque começou a surgir tantas oportunidades, né, de cursos, de palestra. Então, o que eu ganhava foi sendo suprido por essa outra forma. Então, Deus conhece as nossas intenções. Então, nós façamos a nossa parte que Ele nos ajudará, né? Então, e somente mais tarde eu comecei a compreender desse jeito. E foi um ensinamento muito, para mim, precioso. Para mim, precioso. Mas hoje a situação mudou, né? As questões estão mais difíceis e não sei como equacionar esse problema. No meu tempo, eu ainda tive essa felicidade de conseguir adequar a minha situação, porque eu decidi que queria estudar a doutrina espírita, né? Então, é um relato que eu tenho da minha experiência aqui na casa.
Bom, vamos ver aqui o que mais tem. A infância na espiritualidade é também um período de adaptação e de purgação de fluidos materializados e repletos de paixões, acompanhada de uma dose mais ou menos acentuada de turbação mental. Objetiva também ajustar-nos às novas condições evolutivas. Como foi dito, né? Nós vamos para o mundo espiritual, vamos continuar o que somos, mas muitas vezes o nosso aprendizado é completamente diferente, né? Então a gente chega iludido no plano espiritual e vê que não é nada daquilo que eu sempre acreditei, que eu sempre professei, né? Então o estudo nos ajuda muito a entender, né, como vai ser a minha vida no plano espiritual. Vai ser uma continuidade do que eu sou, com os mesmos problemas, com as mesmas pessoas que estão aqui. E por isso também, né, uma outra coisa importante é não querer se livrar das pessoas. Diz que a gente só livra das pessoas quando quita as dívidas de amor. Então, os nossos familiares têm que ser tratados com muito amor, porque é difícil a situação, mas se eu quero que eles caminhem e eu também caminhe, só a única coisa que vai nos ajudar é amar sem cessar, independente do que o outro faz, do que o outro fala. Perdoar e amar. Esse é o grande ensinamento de Jesus. Aí sim, nós poderemos, né? Cada um vai continuar a sua existência. Mas, se nós não entendermos isso, voltaremos novamente com esses mesmos personagens em condições, se hoje eu já acho que está difícil, muito mais difícil. Então, quando a gente começa a pensar nisso, a gente quer fazer todo o bem que puder, não importa quem, por onde andarmos, né? Dar atenção, compreender as pessoas, ter misericórdia mesmo do espírito que estão encarnados no planeta Terra, porque aqui é o planeta de provas e expiações, onde todos nós passaremos por dificuldade. Criaturas a que não prescinde desse benefício da perturbação após morte. Já foi explicado também na lição anterior, são aqueles espíritos já evoluídos. Agora nós, que ainda somos aprendizes, nós vamos, né, com certeza, se não melhorarmos, não nos esforçarmos, nós vamos estar nessa crise de perturbação, perdidos, sem saber onde estamos, em que o tempo, né? Nós não sabemos quanto tempo ficamos perdidos, enfim, são questões, né, natural da nossa evolução. Após morte, né, benefício da perturbação após morte, desse desmaio dos sentidos, não apenas em função de sua união profunda com os problemas e aspirações terrenas, mas principalmente pela sua incapacidade de viver amplamente e com proveito um novo estado existencial que a morte lhes conferiu. Então, se nós tivermos um entendimento que, de acordo com o que somos, não encontraremos após a morte um local confortável, mas um local de luta, de trabalho, né, de esforço contínuo, então nós vamos ter, talvez, né, vamos encontrar mais tranquilidade e saber da necessidade do trabalho, seja no mundo espiritual, seja no mundo terreno, que é o que nós estamos vivendo aqui. O trabalho é contínuo. Não é porque eu morri, desencarnei, que acabou minha tarefa, não. Aí é que vai começar as dificuldades, porque nós vamos começar a lembrar, ter relances, né, do que nós somos, do que fomos, do que fizemos. E isso daí, né, com certeza vai ser um desespero muito grande, né, para cada um de nós, de acordo com o que vivemos aqui enquanto encarnado. O homem, no além, continua sendo homem. Seu fígado registrava dores, o seu corpo espiritual ainda é uma réplica integral daquele seu estado. Então, se nós desencarnarmos por motivo de doenças,
no mundo espiritual continuaremos o tratamento. Não é porque eu desencarnei e morri é que eu estou curada, não. Vai depender das condições, né? Se o estômago reclama alimentação ainda ali na espiritualidade, continua a necessitar dela. Se estava imerso no vício do fumo ou do álcool, continua precisando do cigarro e dos vapores etílicos. Então, continuamos sendo o que somos. Se estava assoberbado em edificar um império material, prossegue na organização do seu domínio. Então, a questão que a gente fala, né, as pessoas que é muito apegada com o seu patrimônio que construiu, né? Então, é preciso ter muito cuidado, porque após a morte nós vamos continuar, né? E, voltando para os mesmos locais, cuidando daquilo que construímos aqui enquanto encarnado. É normal, inclusive, não perceber a própria criatura que passou pela transformação orgânica da desencarnação, porque ainda registra todas as sensações comuns de seu trânsito para a carne, e esse seu novo estado é inteiramente diverso do que ele imaginava ser após o apóstolo. Então, não tem transformação, não tem mudança, continuamos sendo o que é. E se esperarmos, né, essa transformação sem nada fizermos, nada vai acontecer. Essa transformação vai acontecer de acordo com a nossa vivência. Esse nascimento na espiritualidade e sua fase de adaptação ao meio e a si mesmo varia de alma para alma, semelhança da infância carnal. Então, a nossa condição no mundo espiritual vai depender, né, daquilo que aprendemos e daquilo que vivenciamos no bem. Esta, para uns, é mais breve que para outros, em mundos mais evoluídos moralmente que o nosso, sua duração é curta e com mais rapidez os espíritos dominam os seres novos, os seus novos órgãos de manifestação e de percepção. Então, quanto mais evoluídos somos, né, mais capacidade temos de trabalharmos, né, de ajudarmos mesmo no mundo espiritual. Nós sabemos que todos nós somos ajudados, não tem ninguém que está desamparado. Agora, nós é que não compreendemos esse amparo que recebemos. E o amparo é feito de acordo com a necessidade de cada um. Não adianta eu querer olhar o que está acontecendo com o outro, ou até mesmo dentro de casa, a gente fala, mas fulano tem sorte. Não é sorte, é merecimento. Então, se eu não cheguei nesse nível, é porque ainda não tive esse merecimento. A desencarnação não é, por isso, um pronto acordar em panoramas para desfacos e nem um mergulhar em infernos conscienciais de chofre, à medida, contudo, que o espírito desperta, ou seja, que se domina e se identifica na espiritualidade, irá descobrindo que está vivendo ao lado de irmãos que lhe são semelhantes, que alimentam as mesmas preferências, os mesmos impulsos, os mesmos desejos. E é exemplo do que aqui ocorre quando alcança a puberdade, torna-se livre para executar os atos de sua vontade, partindo ao encontro de suas aspirações comuns e experimentando as reações de seus desajustes. Então, a vida continua, né? E nós vamos readaptando a essas novas condições de acordo com o entendimento que temos. Então, quanto mais conhecimentos tivermos, né, a respeito da nossa existência aqui, menos problemas e dificuldades encontraremos. Geralmente, a nossa condição de vida não é boa aqui e, por isso, continuamos perdidos sem saber por onde andamos. Muitos nem reconhecem que desencarnou ou que morreu, né? Continuam perturbando, não é que ele está perturbando, mas ele continua junto com as pessoas
que um dia conviveu aqui na Terra. Então, nós temos que ter cuidado, né, para ajudar esses irmãos também. É a maior caridade que podemos fazer, não precisa ter medo, né, porque são irmãos como nós, mas revestidos em outro corpo agora. A hibernação de sua consciência após a desencarnação é uma etapa reeducativa que lhe permite o não unir-se de imediato à vista de sua inexperiência a planos mais inferiores. Então, continuamos o que somos e cada um vai ficar no ambiente que lhe é necessário. Então, até isso, né? A justiça divina age individualmente, de acordo com as condições de cada um. A sua sensação de vida material trá-lo num estado para-hipnótico que faculta melhor recepção das induções renovadoras que lhe chegam silenciosamente da espiritualidade superior, embora não o forrem de colher as reações de seus próprios atos em companhia de seus colaboradores e de seus desafetos. Então, quando desencarnamos, nós somos assistidos, não ficamos perdidos, não. Agora, vai depender de cada um de nós, se aceitamos a ajuda ou não, porque tem muitos que ficam, que não têm condições ainda de ser ajudados, né? Então, é fundamental que a gente tenha esse entendimento e seremos socorridos na hora necessária, nem antes nem depois, né? Então, é isso que é importante. As leis divinas sempre são plenas de estímulos educativos. Ao propor-nos, pois, a auxiliar os desencarnados menos felizes, cabe-nos tomar ciência dessas leis a fim de operarmos como instrumento auxiliar efetivo no grande hospital-escola que é nossa Terra. Então, todos nós aqui estamos numa grande escola, num grande hospital, porque todos somos doentes da alma e todos precisamos aprender, estudar para progredir. Por isso que estamos nessa escola. Em que nível escolar do plano espiritual estamos, vai depender de cada um de nós, do esforço em aprender, em ser criatura melhor. É tudo que Jesus nos orientou e espera que cada um de nós possa fazer a sua recuperação própria, porque é um trabalho que não tem como o outro fazer por você. Então, vamos nos esforçar, vamos estudar, conhecer mais a doutrina espírita, conhecer sobre a nossa existência, né? Desse processo de reencarnar, desencarnar. Por que é importante isso na nossa vida? Porque vai nos permitir sermos criaturas melhores, progredirmos, quitar as nossas dívidas, ou pelo menos, se não conseguirmos quitar, aos poucos, né? Saldar as dívidas que temos para com os nossos irmãos, que é dívidas de amor. Se estamos aqui reunidos, é porque temos algo em comum, esse desejo de melhorarmos, de aprendermos, estar nesse hospital-escola, né? Para ser socorrido, e, enfim, cada um tem o objetivo de estar aqui neste dia, participando, né, das nossas atividades. E também lembrando que, ao adentrarmos essa porta, todos recebemos a medicação que necessitamos para o tratamento das nossas dores, das nossas dificuldades. Não tem ninguém que fica desassistido. Então, com esse entendimento, vamos agradecer a Jesus, pedindo a Ele que continue, né, nos amparando e nos socorrendo. Então, vamos fechar os nossos olhos. Bondoso amigo Jesus, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade do estudo, das lições esclarecedoras que nos são colocadas em benefício de nós mesmos. E por isso, Mestre Jesus, nós te pedimos que continue nos amparando e que possamos perseverar nesse aprendizado para que, de fato,
possamos aprender o amor fraterno e o respeito para com o próximo e sermos criaturas melhores. Ajuda-nos e permaneça conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.